Então, vamos lá. Recentemente aconteceu uma coisa bem impressionante lá em Washington, D.C. Uma coletiva de imprensa que trouxe de volta à tona um caso que aconteceu no Brasil há quase 30 anos. Hoje a gente vai analisar o que foi apresentado lá e o que tudo isso pode significar. E a pergunta que fica no ar é essa: será mesmo possível que um dos eventos mais transformadores da história tenha acontecido ali, em Varginha, Minas Gerais, e ficado praticamente em segredo por tanto tempo? É uma ideia que, no mínimo, faz a gente pensar. A alegação principal é: uau! Direta e chocante. A história é que, em janeiro de 1996, não só um objeto voador não identificado caiu, mas seus ocupantes, seres não humanos, foram capturados pelas autoridades brasileiras. E o que torna tudo isso tão importante agora é que depois de décadas de silêncio, de intimidação, sendo até ridicularizadas, essas testemunhas foram até a capital dos Estados Unidos para contar suas histórias e pedir uma investigação oficial. Para entender essa história toda, a gente precisa começar do começo, com a primeira pessoa que viu o que aconteceu no local da queda. Esse é o Carlos de Souza. Ele não é uma testemunha qualquer. É um piloto experiente, professor, um cara que, depois de 26 anos em silêncio, decidiu falar. O relato dele é basicamente a pedra fundamental de todo esse caso. E a descrição que o Carlos faz é fascinante. Imagina a cena. Ele vê algo caindo do céu. O primeiro pensamento dele é: deve ser um dirigível. Mas quando ele olha mais de perto, não era. O formato era de um charuto. Tinha um rasgo enorme na lateral e estava caindo de um jeito totalmente descontrolado. Estava claro que algo muito sério tinha acontecido. Mas a parte mais bizarra é o que ele encontrou nos destroços. Ele descreve um fragmento de metal super leve, tipo papel alumínio. Ele pegou esse fragmento, amassou com toda a força na mão, e quando ele abriu a mão, o metal simplesmente voltou à forma original, sem nenhum vinco, nenhuma marca. Uma tecnologia que ele nunca tinha visto na vida. A reação oficial a ele ter encontrado o local foi imediata e violenta. Primeiro, um soldado o expulsou de lá apontando um fuzil e gritando a ordem. Logo depois, um carro sem placa, com homens de terno, o interceptou. Eles sabiam o nome dele, o endereço, e a ameaça foi bem clara. Essa intimidação o forçou a ficar em silêncio por mais de 2 décadas. Agora a história muda de cenário. A gente sai do local da queda e vai para os hospitais, onde os relatos ficam ainda mais incríveis. E quem conta essa parte da história é o doutor Ítalo Ferreira. E olha, estamos falando de um neurocirurgião, um profissional extremamente respeitado. Ele afirma que ficou cara a cara com uma das criaturas capturadas, que estava recebendo atendimento no hospital onde ele trabalhava. A descrição que o Dr. Ítalo faz é muito detalhada. Ele fala de uma aparência parecida com a de uma criança, olhos enormes, lilazes e em formato de gota, mãos com 3 dedos e um polegar. Mas o mais impactante, segundo ele, não era nem a aparência, era a sensação de estar diante de uma inteligência, de uma consciência muito superior à nossa, algo que ele sentiu só de olhar nos olhos do ser. Mas essa história tem um lado muito trágico. Um policial militar de 23 anos, chamado Marco Xerez, teria sido um dos que capturou um dos seres, e ele fez isso com as próprias mãos, sem usar luvas. Menos de um mês depois, esse jovem, que era super saudável, estava morto, vítima de uma infecção fulminante e completamente desconhecida. E a análise da autópsia dele trouxe uma conclusão chocante. O patologista descobriu que a infecção foi causada por uma bactéria extremamente agressiva e resistente a todos os medicamentos conhecidos. Era algo tão letal e diferente que levantou a hipótese de não ser algo deste planeta. E numa declaração do patologista, o Dr. João Janini, que foi lida na coletiva, ele resumiu o peso disso tudo. Ele disse que, se fosse confirmada a origem extraterrestre daquela bactéria, isso por si só já seria a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo. A partir daqui, a história começa a olhar para fora do Brasil, investigando uma suposta participação internacional, especificamente dos Estados Unidos, em toda a operação de recuperação e acobertamento. A pergunta é: como os destroços e os seres teriam saído do Brasil? Bom, quem deu uma possível explicação foi um coronel aposentado da Força Aérea Americana, o Fred Clauson. Com toda a sua experiência, ele detalhou como uma missão secreta de recuperação dos Estados Unidos teria sido logisticamente possível.
E o argumento do Coronel Clausen é fascinante. Ele explica que mesmo a missão mais secreta do mundo deixa um rastro de papelada. Ordens de missão, planos de voo, registros de reabastecimento. Cada passo desse gera um documento que, em tese, poderia ser encontrado. Ele calcula que algo entre 30 e 40 militares americanos, pilotos, tripulação, pessoal de solo, teriam que ter conhecimento direto dessa operação. Ou seja, não é uma coisa que só uma ou duas pessoas saberiam. E quando os investigadores tentaram seguir justamente esse rastro de papel, pedindo os registros de voo daquela época através da Lei de Acesso à Informação, a resposta da CIA foi um bloqueio total. Pedido negado, alegando questões de segurança nacional. E tudo isso nos traz de volta para o presente e para o objetivo principal dessa coletiva de imprensa histórica em Washington. O pedido central de todo mundo ali é bem claro. Eles querem que o Congresso americano use seu poder de investigação para apurar o que realmente aconteceu em Varginha e qual foi o envolvimento dos Estados Unidos na história. O evento teve até a presença de um congressista americano, o Eric Burleson, que fez uma declaração muito forte. Ele disse que a informação sobre estarmos ou não sozinhos no universo não pertence a nenhum governo, pertence a toda a humanidade. E a chave para conseguir mais respostas, segundo eles, é esta: garantir proteção legal, para que outros militares e oficiais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que talvez tenham participado da operação, se sintam seguros para contar o que sabem, sem medo de sofrer retaliação. A conferência acabou, mas a questão continua no ar. Depois de quase 3 décadas de histórias silenciadas, será que essa apresentação em Washington finalmente vai levar a uma investigação séria? Bom, essa é uma resposta que a gente ainda vai ter que esperar para ver.